Olá, iluminados na graça de Deus. Vamos dar continuidade, neste assunto que tem, te impulsionado, a persistir em buscar o conhecimento da palavra de Deus. Aqui nós temos, metodologia e prática do estudo da palavra, Isso aqui foi do Instituto Teológico Quadrangular, Aqui no ano 2002. Esta aqui é o que? É a principal, A declaração de fé. Não em fé e bandeira, de estatutos, mas nossa declaração de fé em Cristo Jesus, o ressurreto. Aqui foi, vivência cristã, noções, do que é a vivência cristã, Para mim nunca foi, tanto nos cultos, na escola bíblica, em ler a palavra, nunca foi, assim, por cima, Eu gosto de me aprofundar. Olha a capa, como é toda escrita, Olha só, minhas coisas tudo escrito, tudo anotado. E não é para guardar em gaveta, não. Eu procurei estudar, pesquisar em tudo que iam me ensinando, em tudo que eu ia aprendendo. Eu não me acostumei a dizer amém só por ouvir falar, não. Eu me acostumei a dizer amém, naquilo que eu realmente entendia, entendeu? Passei a entender, E de acordo não com palavras de sabedoria humana, mas pela luz, de Deus, tá bom? Presta atenção, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado, Um obreiro que sabe manusear e manusear bem a palavra. Teoria e prática da vida, o quê? De Cristo. Não estou falando de Jesus de Nazaré, o histórico, mas de Cristo. Presta atenção, hein? Vamos estudar, hein? Dinâmicas e estratégias de evangelização. Preste atenção, hein? Então, sabemos que tudo isso aqui é noções, A gente tem que entender que tudo isso aqui não é expert, não é o tudo, que precisamos entender na graça, para a graça e o conhecimento da palavra de Deus. Mas são noções, são caminhos a seguir, É luz que se abre em nossa mente. Esta apostila aqui, tem noções de o quê? De dons espirituais. Esta aqui, traz para nós a teoria e prática, em homilética. Resumindo, isso aqui tem noções, de homilia, de o que é? De quem organiza cultos, Quem organiza o quê? Pregações, não é verdade? Então, isso aqui sempre eu gostei muito, sempre foi a minha área. Eu sempre gostei de administrar isso, Vamos fazer um culto, Seja lá, se é a festividade, é de adoração, é de família, é isso, é aquilo. Então, nós temos que ir, Tanto o culto todo tem que ser racional, mas dentro do que está se propondo, Então, temos que escolher louvores adequados e a palavra adequada com títulos, Porque às vezes nós fazemos umas programações, Aí abre o culto com uma palavra qualquer, assim diz o Senhor. Às vezes não foi o Senhor que falou aquela palavra, Pega lá no Salmos, qualquer versículo,
Então, tudo com religiosidade, mas sem o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Aí, às vezes, alguém vai pregar a palavra, aí a gente não sabe se a pregação é expositiva, se é temática, né? Se é de tema, se é. A gente não entende, né? Acaba não se entendendo o que a pessoa quer passar. E o que é pior, né? Hoje nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? E hoje vivemos a aliança, né, da graça, então temos que entender a palavra da cruz, né? E muitas das vezes a gente abre a palavra, às vezes tem muitos, né? Ali, às vezes, que não conhece a palavra de Deus. Então, nós temos que levar a palavra da cruz, né? Não para somente impactar, mas que possa entender, né? Raciocinar, né? O culto racional tem que ter uma mudança, mas uma mudança dentro da palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas fazem rodeios e vão lá falar coisas difíceis, né? Falar de azeite, da mulher do azeite, não sei o quê, em histórias que acho que às vezes aquelas pessoas não conhecem a história, ou mesmo quando conhecem, naquele momento não é aquilo que eles estão buscando, né? Estão buscando palavra de conforto. Jesus veio, né? Ele quando foi, disse: Eu vou vos deixar o Consolador, né? Então, muitas das vezes, quando as pessoas procuram culto, procura um consolador, procura uma palavra de paz, de harmonia, que às vezes não está tendo em casa. Mas aí as pessoas, às vezes, até falam alguma coisa sobre, mas, né? Em palavras que foi lá para Israel, né? Para um povo que foi de Israel. Jesus de Nazaré veio para Israel, né? Para a redenção e para juízo, né? Leia lá Isaías 61. E veio para o dia da vingança também, que está no versículo 2, né? Ele veio para resgatar, para libertar os cativos. Então, nós temos que entender como quando nós fazemos, né, administramos, né, um culto, né, fazemos uma homilia, nós temos que entender qual é a razão, né, o que nós queremos passar, né, o impacto, né. Nós temos que impactar com a palavra de Deus, né, para ver o quê? Transformação, senão não existe... não existe um culto racional, porque o culto racional, Romanos 12, leiam lá, né, é para transformação, né, era para a mente ser transformada, avançar no conhecimento, na graça e no conhecimento. Se não é apenas religiosidade, é culto apenas, né, de costume, costumeiros, né, de tradição, de povos, tradição, né, do templo antigo, que é a antiga Jerusalém, que foi derrubada, que o véu foi rasgado, né? O véu da carne, a origem da carne da carnal foi derrubada, né? Isaías já dizia que o povo sofre por falta falta de conhecimento, Isaías 29:13, né? Porque louva, mas apenas aprendendo, porque na prática de aprender, homens com homens, né? Não é assim, não se eleva, né? Como o Salmo 121, eleva o meu pensamento ao trono da graça, né? Que é de lá que vem o conhecimento, vem o socorro, vem presente, vem tudo. Peça a Deus sabedoria, né? Peça a Deus sabedoria para entender, né? Então nós temos que entender quando nós estamos dizendo amém, por que estamos dizendo amém, o que nós temos aprendido, né? Porque temos que entender também o que é que temos aprendido, não só o que tem nos impulsionado, mas o que é que nós temos aprendido. Vai servir para nós? Amém. Mas temos que entender o que tem, porque Mateus 7, versículo 21-23, traz isso para nós, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino espiritual, no entendimento espiritual, né? No versículo 22, ali, lideranças, né? Fiz maravilha em seu nome, né? Fiz isso, fiz aquilo outro, curei em seu nome, mas no 23, o que ele ouve? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não é verdade? Então é isso. O nosso Pai Celeste, este luzeiro que nos faz luz aqui na Terra, não quer meros
religiosos, né? Mas ele quer aquele que o adore em espírito e em verdade. Amém? Estudar sobre os hebreus é muito importante, porque o Jesus de Nazaré veio foi para eles, né? Para resgate e para juízo, como falamos, né? Leia lá Ezequiel, a partir do capítulo 2 todos, vai entender que ali a incumbência, aquele atalaia recebeu a incumbência de vir lá na frente, né? Assim como o filho amado, né? Como o gerado como filho, para trazer para aquele povo não somente o resgate, a libertação, mas também o juízo, como está em Isaías 61, né? Então ali Mateus 15, 24 diz, né, que ele veio foi para Israel. Então hoje não pode, na Aliança da Graça, trazer como doutrina, né, fazer uma homilia de culto em cima do que a palavra que era para Israel, que foi concluída na cruz. Jesus falou, está consumado. Então nós temos que entender que a palavra de até então para nós é a palavra da cruz para cá. Verdade? De Malaquias para trás é um período que o Cristo ressurreto não existia, né? Então não é para nós. É para nós sim, como contexto, como história, assim como os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João também são livros históricos, né? Que traz para nós a história de Jesus de Nazaré. Então temos que entender, né? O verbo se fez carne e habitou ali entre os hebreus e se revelou ao apóstolo Paulo, né? Saulo que virou Paulo. E nós devemos entender a visão que foi dada a Paulo para aquele povo daquela época também, para que eles que eles tivessem entendido, né? E eles não entenderam, porque vocês vão lá em 2 Coríntios 3, eles não tinham entendido naquela época. E nós vemos que até nos dias de hoje não entenderam nada. A prática da palavra que é genuína, a palavra que é de Deus, a prática da palavra de quê? De Deus, não de homens. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, né? Cada um esteja pronto o quê? Para ouvir, né? Mas não querem ouvir, só querem ser o quê? Mestres, não é verdade? Mas seja o quê? Tardios para falar, né? E tardios para ficar o quê? Irado. Por quê? Porque quando alguém vê, né, fala assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Que quando ele estava ali trazendo essa aliança da graça, trazendo assim para eles fazerem entenderem a palavra do novo e vivo caminho, o que falaram para ele? O que esse tagarela está falando aí, né? E assim nos dias de hoje também, quando nós procuramos entender que nós não estamos na lei, nós não somos Israel, que tentamos mostrar, né, que Oséias 4:6 disse que o povo sofreu, aquele povo de Israel, né, sofreu porque faltava conhecimento, mas nós temos na mão o conhecimento, é só querer, né? Mas quando nós levamos esse conhecimento, somos às vezes taxados o quê? De endemoniado, né? Somos taxados de tagarela, né? E somos desprezados, ninguém quer ouvir, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, né? A religiosidade exclui, né? Divide, né? Não, eu sou assim, eu sou daqui, você é de lá, então não somos mais irmãos, enquanto Jesus, né, nos trouxe que é a união. Então seja o que? Praticantes que da palavra e não somente o que? Ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não é verdade? Porque se alguém é ouvinte da palavra, né? É ouvinte da palavra da graça, mas fica lá atrás de Melquisedeque, Abraão, Sansão, entendeu? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante da palavra da cruz, assemelha-se que aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, né? Não querem avançar na palavra de Deus, querem ser senhor da sua própria palavra. Estou lendo do Tiago, capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia o quê? As contendas, né? Os grupinhos,
a sua língua, a sua vaidade, né? Não refreia a sua vaidade, seus egos, né? Seus diplomas. Está enganando o que é a si mesmo. A sua religião é o quê? Vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar o quê? Os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado o quê? Da vaidade, né? Das coisas do mundo terreno, humano, da carne, né? Deus é espírito. Então aqui Tiago estava falando, né? Para o pessoal das 12 tribos, né? Vocês têm que refrear. Então na religiosidade nós vemos isso. A religião de Deus está nessas religiões divididas, é a minha, a sua, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, você é dali, se você sair daqui, você não é mais meu irmão. É isso que nós vemos. Nós vemos um povo religioso visitar os necessitados, ou os necessitados têm que estar certinho visitando a igreja de pedra. Então, por hoje, terminando esse raciocínio, o ministério o quê? Da nova aliança. Não querem largar a velha aliança de jeito nenhum, porque na velha aliança eles são Senhor, né? É uma aliança que condena, é uma aliança que traz medo, não é verdade? Mas, terminamos aqui. Mas até hoje, quando Moisés é lido, né? Como se lê aquela palavra, que vamos abrir vamos falar do Evangelho, vamos falar de Moisés. Moisés era do novo e vivo caminho, a novidade de vida, Moisés? Não, né? Mas até hoje. O véu está o quê? Posto sobre o coração deles. O véu, que véu? O véu da carne, né? O véu que Jesus de Nazaré rasgou na cruz, que foi a origem carnal. Quando, porém, alguém, né, consegue entender a graça e se converte, o véu é o quê? É retirado. O véu da ignorância, o véu da origem carnal. Aí entra a origem espiritual, né? E aí entende. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Liberdade de culto, liberdade para crescermos na graça e no conhecimento, e liberdades do amor, de amar de verdade, sem fingimento, e compartilhar, né? Buscar conhecimento, não buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus está em nós. Se Ele não estiver em nós, nós nem não movemos, a gente nem levanta da cama, né? Nós não buscamos a presença de Deus, buscamos o conhecimento desta presença viva e eficaz que existe em nós, tá bom? Presta atenção, hein? Pai seja convosco. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, né? Estudando, pesquisando, para estar compartilhando. Não esqueça, ó, de dar o joinha, entendeu? Compartilhar com outros, né? Para a gente ler a Bíblia junto, né? Não vamos conhecer a palavra de ouvir, para falar só de ouvir pregações, né? Só de ouvir o mestre, o professor de escola bíblica, mas vamos realmente, não somente anotar, mas chegar em casa, né? Vamos realmente estudar, pesquisar, que só assim crescemos na graça e no conhecimento de Deus, para termos todos os dias nas nossas vidas um culto racional de transformação, para podermos ser a cada dia um pouco melhor, né? Uns com os outros, tá bom? Porque Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso é que provamos que amamos a Deus. Se inscreva, deixe seu like.